confesso para vocês que vontade que dá de mudar a minha palestra. Que vontade de voltar para o tema, né, João, que estava sendo discutido aí anteriormente, porque a gente precisa mais disso, gente. Eu dizia isso com Menberg ontem, porque às vezes a gente reclama muito, mas um direcionamento concreto de como fazer os enfrentamentos de uma maneira organizada e sistêmica, às vezes a gente peca nesse aspecto, sabe? Porque o nosso setor, por uma série de fatores, sempre acreditou que deveria trabalhar num regime de servidão, né? Num regime de acatar uma remuneração insatisfatória e buscar alternativas outras. Talvez pela nossa característica de filantrópicos, pela missão que sempre nos orientou, né, do decorrer do tempo, a gente foi se curvando diante de imposições ilícitas, né, ilegais, inconstitucionais. Eu falo que a gente vive um verdadeiro estado inconstitucional de coisas quando eu falo desse nosso setor que atua de forma complementar no SUS. Porque parece que o direito para nós rasgou-se. Parece que, para nós, aqueles princípios mais elementares que norteiam o ajuste entre a administração pública e o contratado não existem. A lei de licitações só se for o reverso. Quando nós descumprimos alguma obrigação, quando nós damos a causa, né, algum descumprimento contratual, aí a lei é invocada. Mas a lei, infelizmente, não é invocada quando se está lá nos principais dispositivos da lei, que são as garantias fundamentais aos contratados. Vocês querem ver um exemplo? A gente falou muito aqui de custos, né? Minas Gerais, a gente vem liderando um projeto de custos. Não estamos sozinhos, porque também, se fosse só a federação, nós não íamos avançar, então nós envolvemos o COSEMS de Minas Gerais. Dica de passagem, o COSEMS de Minas Gerais merece nosso reconhecimento total. O Ministério Público Estadual, através do CAU Saúde, que é um órgão auxiliar do Ministério, do Procurador-Geral de Justiça, a Associação Mineira de Municípios, e a partir disso, gente, a gente começou a fazer uma grande rodada de estudo de custos. Dificílimo. Um dia que a gente tiver a oportunidade, Evandro, já fica aí à disposição da federação, eu convido o nosso diretor, pode ser por vídeo, para mostrar esse esforço para vocês. Eu acho que a gente precisa divulgar essas coisas. O nível de detalhamento que nós conseguimos chegar. E, João, quando eu ouvi você falando 2,5, 2,6, é impressionante como que os números se parecem. Olha que eu estou falando lá de Minas Gerais, numa realidade econômico-social diferente, mas os números das grandes instituições parecidas com a Santa Casa de Campo Grande, claro, gente, a gente olhando numa perspectiva de custeio global, né, de orçamentação. Porque não adianta falar 2,5 tabela no ambulatório de uma consulta de R$10, não vai resolver nada. Quando a gente fala essa referência de 2,5, 2,6 tabelas, na contextualização de uma grande instituição, Hospital Geral, com mais de 200 leitos, esse número bate com o nosso. Por incrível que pareça. Olha só como é que a gente precisa divulgar mais, né, essas informações. E a nossa grande ideia em Minas Gerais é criar uma parametrização, porque por que o Ministério Público topou participar disso? Porque nós convencemos o Ministério Público que muitas vezes o promotor chegava numa reunião e falava assim: para que eu estou nessa reunião para falar de preço, custo de hospital? Isso não é problema meu, não. O hospital é privado. Aí teve um momento que eu, numa reunião, perguntei ao promotor, falei: doutor, tá bom, o senhor está achando que o senhor não precisa preocupar com isso não, né? Mas eu estou dizendo para o senhor aqui que o leito de UTI, nesse hospital que a gente está trazendo o problema para o senhor, custa em média R$1.600 a diária. E a tabela nacional que o município quer impor como única fonte de remuneração é R$600 a diária para esse hospital. E o senhor está dizendo que isso não é problema seu. Mas então eu vou te devolver o problema. Com R$600 eu te falo que não dá. Eu preciso de 1.600, 1.700. O senhor me ajuda a dizer o que nós vamos cortar para o paciente? O que é isso, doutora? Vocês estão malucos? Eu falei: não. Se não dá, nós temos que encaixar dentro do que dá. Pode ter um leite de UTI sem médico? Sem antibiótico? Não, mas como é que vocês funcionam até hoje? Graças a endividamento. Graças a endividamento, graças à não entrega de tributos que nós retemos, que quando a gente escuta filantrópico falar que está devendo tributo, você fala: mas esse povo não é imune? O que eles estão devendo? Nós estamos devendo a apropriação indébita. É o que a gente retém e vira caixa, porque a gente precisa do dinheiro, né? E aí vocês vão ver a implicação disso agora na imunidade. E aí, gente,
a gente, graças a Deus, chegou num ponto em que o Ministério Público entendeu que o papel dele de velar pela saúde pública, de zelar também pela saúde pública, não é só quando o problema acontece, quando o hospital colapsa e não tem mais condições de atender, mas é preventivamente. Porque se eu tenho um prestador de serviço público que está anunciando que é impossível prestar um serviço por um determinado valor, e ainda assim, ao invés de termos o apoio de entidades como o Ministério Público, nós temos imposição. Não, você tem que atender. Você tem que atender como? Gente, eu não estou falando de uma roupinha que eu compro ali na esquina, não. Eu estou falando de um serviço público de saúde. Isso é muito grave. Quando se impõe um valor de remuneração que é insuficiente e se impõe à instituição buscar alternativas outras. Já pensou? Fazer empréstimo bancário para pagar 13º? Fazer empréstimo bancário para pagar fornecedor? É assim que nós vivemos há 30 anos. E eu acho que boa parte da origem dos problemas está aqui também, ó, nessa situação da nossa imunidade tributária. Que às vezes a gente foi induzido a acreditar que era uma isenção, né? Quantas vezes a gente escuta falar, vocês têm isenção? Vocês viram a nota técnica que eu li aqui anteriormente? O gestor nacional, numa nota específica, entendendo que imunidade é para poder pagar o serviço de saúde. Espera aí, gente. Imunidade tem nada a ver com isso, não. Imunidade tem nada a ver com prestação de serviço público, para começo de conversa. Eu acho que eu estou muito aflita aqui diante, principalmente, da maturidade dos debates que vocês tiveram aqui, porque isso que eu vou apresentar aqui, que está no decreto, gente, é fácil, é só ler. Mas o que eu quero propor a vocês de pensar e de sairmos muitas das vezes desse modelo mental, desse paradigma que nos enfiaram, é que eu acho que é nosso grande desafio. Esse é o grande desafio. Alguém já parou para pensar o que seria a carga tributária de contribuições sociais da sua instituição? E qual que é o déficit SUS que você carrega para a sua instituição? Eu tive uma instituição recente que me apresentou todo um projeto. Há 10 anos ela desistiu de ter o SEBAS. Falei, não, mas será? 150 leitos. Desistiu. Falei, mas me conta, por que vocês desistiram? Falei, doutora, porque o prejuízo que o SUS impunha, a gente fez as contas, era mais fácil pagar as contribuições sociais. O carro é mais barato. Tinha demanda por plano de saúde no nosso município. Nós fomos dedicar aos planos de saúde. Aqui é um outro ponto importante. Ué, Cátia, mas e a imunidade? Uma coisa é a imunidade que nós conquistamos graças ao certificado de entidade beneficente. Essa é a imunidade sobre as contribuições para a Seguridade Social. Está lá no artigo 195 da Constituição Federal. A outra imunidade é a imunidade dos impostos, patrimônio, renda e serviços. Essa não depende de SEBAS. Essa basta nós cumprirmos o artigo 14 do Código Tributário Nacional, que eu desconheço uma entidade, associação, fundação que não cumpra, e ser, claro, prestadora de serviços na área assistencial. Assistência social estrito senso, saúde ou educação. E aí também não tem percentual de gratuidade, não tem essa confusão toda do SEBAS, não. Essa instituição, gente, ela se tornou tão sustentável, 150 leitos, que hoje ela tem mais de 5 bi aplicados nos últimos 10 anos. E agora ela quer focar em ampliar projetos sociais. Não, doutora, agora a gente tem condições. Quero que você nos ajude para a gente montar um projeto social, ampliar, que eles fazem gratuidade, mas eles querem fazer mais de uma maneira organizada, estruturada. Veja só, esse era o modelo de imunidade que o Constituinte prestou para nós. É a imunidade em que um determinado setor sem fins lucrativos, ele sai da esfera da prática dos atos tributários, dos fatos geradores. Então, assim, mas ele presta um serviço de saúde, tinha que incidir o ISS. Não. Nesse caso, é como se nós não praticássemos o serviço. Nós não entramos na hipótese de incidência do tributo. Mas por que o Constituinte foi tão bonzinho assim? Porque o nosso Estado democrático de direito foi idealizado no estado de bem-estar social, em que os pilares dos direitos sociais é o quê? Direito à existência digna, né? O direito à vida, liberdade, a diminuição das desigualdades econômico-sociais. E com base nisso, qual que é o tripé mais relevante para que essas coisas aconteçam, gente? É o que está lá na Seguridade Social, que é o quê? Assistência social,
a Previdência, né? A educação não está dentro exatamente da Seguridade, mas ela é a base também para a concretude dos direitos sociais, e a saúde. E a ideia era que nós pudéssemos fazer mais na medida em que a gente não fosse tributado, né? Então, imagina, a gente ia estar aí prestando uma gama de serviços na saúde suplementar, gerando um superávit aí anual. Vamos dar um exemplo aqui. Imaginar a Santa Casa de Campo Grande, quantos leitos? Eu tenho uma referência na cabeça. Se vocês hoje atendessem saúde suplementar numa referência que eu tenho na cabeça, o faturamento anual de vocês seria superior a R$1 bilhão. Com R$1 bilhão, certamente a Santa Casa poderia dedicar uns 50, 60, 70 milhões para gratuidade sem perigo nenhum. Por quê? Porque ela estaria usufruindo da imunidade tributária. O que ela pagaria de tributos? Vamos lá. Contribuição social para a Seguridade Social. O principal deles é a cota patronal. Considerando as contribuições do Sistema S, vamos colocar 27%. Considerando que, em média, a folha de pessoal das nossas instituições representam, vamos pôr 40%. 40% considerando uma receita saudável, né, gente? Quando a receita não é saudável, esse percentual sobe um pouquinho mais. Mas vamos lá. Pense aí numa instituição que tem 1 milhão de faturamento mês. Ela vai comprometer 400 mil com folha de pessoal. Se ela fosse recolher contribuição para a Seguridade Social, ia ficar algo em torno, vou arredondar, 120 mil. A gratuidade, que de acordo com o SEBAS, ela teria que fazer 20% sobre a receita oferida. 1 milhão, 200 mil. Dá para você ver como é que a conta não fecha? Se eu pagasse contribuição para a Seguridade Social, era 200 mil. 120 mil. Para fazer gratuidade nos termos da lei, 200 mil. Para atender o SUS, prejuízo em média de 50%, com base no que a gente tem visto lá em Minas Gerais. Então, para cada 500 mil de receita, eu tenho 500 mil de prejuízo. Gente, nós precisamos começar a fazer conta. E mostrar esse problema para a nossa sociedade, para os órgãos de controle. Sabe? E, de uma vez por todas, acabar com essa ideia de que a imunidade tributária nos impõe o dever... Não, serviço público é outra história. Só que a lei fez o favor de impor a prestação de serviço público de saúde. Nós tentamos mudar isso com a discussão da CMB. Não que a gente sabe perfeitamente o papel das nossas instituições no país, mas atrelar a fruição de imunidade a percentual de dedicação ao SUS é um negócio muito maluco. Por quê? Isso impõe a condição de refém. Eu sou refém. Os ministros, quando julgaram as ações diretas de inconstitucionalidade, salvo engano foi o Joaquim Barbosa, ele fala disso. Ele fala disso que é um grande perigo quando você dedica majoritariamente. É engraçado que se pensa no poder público. Não, nós dependemos da Santa Casa. E o inverso? A Santa Casa que está na mão do poder público. Porque se fosse um poder público com integridade, com seriedade, com probidade, não tem problema não. Mas e com essa situação que nós vivemos aí, infelizmente, eu ia usar uma palavra forte, né? Mas quantos gestores públicos sem caráter, né, nós temos na condução das nossas administrações públicas. Então, gente, essa introdução, eu acho que ela era muito importante, porque a gente tem que ter um divisor de águas. Eu preciso falar da regulamentação, da nova lei complementar 187. Para quem não viu os debates, eu participei de pelo menos 2 reuniões no Congresso Nacional. A gente produziu um parecer, não sei se vocês tiveram acesso também, Ivandro. Se não tiver, eu mando para você, você compartilha com todos. Em que eu fiz um estudo profundo, gente. E eu entro muito nessa questão da remuneração. Um estudo em que eu pretendia, né, através da nossa CMB, virar essa chave. Não de abandonar o Sistema Único de Saúde, nunca foi minha pretensão. Mas de deixar muito claro que eu não posso impor a lógica da imunidade sob a lógica de uma remuneração deficitária. Os assuntos não se dizem respeito, né? Muito pelo contrário. Se eu sou prestador de um serviço público na área da saúde, mais do que nunca eu tenho que ter uma remuneração adequada. E aí, claro, né, a ordem jurídica está posta, apesar de eu achar que a lei está eivada de inconstitucionalidades materiais, mas enquanto a gente não tem uma declaração disso, nós precisamos cumprir. Kátia, por quê? Vou dar um outro exemplo para vocês, fácil. Muito simples, que às vezes a gente não para pensar. A gente viu aí todo o movimento da educação. A modelagem que a lei estabeleceu para a área de educação é completamente diferente da nossa.
Vocês já ouviram falar que a universidade tem que dedicar pelo menos 60% das suas atividades estudantis para o serviço público educacional? Por quê? Ué, é 2 Brasis diferentes de imunidade na área de educação e outro na área da saúde? Como que é então, Kátia? Regra geral, tá? Para cada 5 alunos pagantes, uma bolsa. 5 alunos pagantes. Todos aqui são gestores? Levanta a mão quem é gestor. Pensa, o gestor de uma atividade educacional, seja ensino básico, fundamental ou ensino superior. A precificação da atividade de educação é complexa como a nossa? Na medida em que você sabe que a cada 5 pagantes você tem que dar uma bolsa, e você tem como precificar o seu serviço, o que você faz? Dilui o preço da gratuidade para os 5 pagantes. Comece a comparar a universidade particular com a beneficente. Os preços são muito parecidos. Ué, mas não tinha que ser mais barato, não? Não, natural. Ela embute o preço da gratuidade naquele preço da mensalidade paga. E a gente tem como fazer isso com o SUS? Eu tenho como falar assim, olha, para cada um SUS que eu atender, é o contrário, né? Se impõe 60% de atendimento público. E se ainda falasse assim, para cada um SUS que eu atender, eu posso atender 4 particulares, 5 na saúde suplementar, para tentar tampar o buraco. Mas não, né, gente? A gente não tem nem a lógica de precificação, nem com os operadores de plano de saúde. Vai discutir com a operadora de plano de saúde a tabela dela. Eu estou com uma briga lá em Pouso Alegre. Vou tentar fazer uma audiência amanhã de dentro do avião. Que o hospital queria um índice de atualização monetária com base nos custos que ele aferiu. E a operadora falou, não, foi para a justiça. E era a não renovação do contrato. O hospital não buscou rescisão, não denunciou nada disso. Não, é um absurdo, porque essa fundação quer quebrar a operadora. Essa mesma operadora está construindo um hospital que vai ser inaugurado daqui a 2 anos. E aí? Quem está preocupado com a fundação? Nem atualização monetária, gente. A gente está conseguindo discutir com a operadora. E com o SUS, hein? Ô, meu pai, não vou falar de atualização monetária agora, não. Então, vamos lá. Eu já mostrei um pouquinho para vocês das inconstitucionalidades. Essa primeira, né? A forma de tratamento que a lei deu para saúde e educação. Gente, nós estamos diante de uma Constituição Federal que prevê como princípio basilar isonomia. Ainda mais se eu estou falando de imunidade tributária. Ora, como que eu imponho uma regra? Vou pensar só na gratuidade, tá? Não vou nem para o SUS, não. Uma regra de percentual de gratuidade na saúde, de 20% sobre a receita efetivamente oferida, que significa um valor maior do que se eu pagasse as contribuições sociais. Isso incentiva o quê? Só quem não entende. E quem ficou dependente, né, gente? Quem ficou acorrentado como nós. Porque se a gente tivesse mercado, onde nós estamos, para a saúde suplementar, eu garanto para vocês, a gente faria mais pelo nosso cidadão do que nas amarras que nós vivenciamos hoje. Essa é a maior verdade. Tivemos, portanto, né, após, não sei se vocês acompanharam, tivemos várias ações diretas de inconstitucionalidade que tramitavam desde 1999 no Supremo Tribunal Federal e que discutiam uma série de inconstitucionalidades formais, eu não vou entrar em detalhes aqui com vocês, e também materiais. O que foi a regra geral dessa situação toda pelo Supremo foi o seguinte: para regular limitações ao poder constitucional de tributar, ou seja, para tratar de imunidade tem que ser lei complementar. Então, aquela velha lei nossa, 12.101 e as que antecederam, não eram lei complementares e, portanto, fulminadas de inconstitucionalidade formal. O STF começou a criar umas confusão no meio do caminho do julgamento, dizendo que questões procedimentais de funcionamento dessas entidades podiam ser por lei ordinária. Vou explicar para vocês qual foi o perigo dessa história. Mas, enfim, lutamos, viu, gente? Foi falta de luta, não. Para que a história não se repetisse agora sob o manto de uma lei complementar, os mesmos dispositivos que nós tínhamos anteriormente. Foi basicamente ipsis literis. Vocês vão ver aqui uma coisinha ou outra. Do ponto de vista prático, é muito pouca coisa que muda. Claro, a gente tem que ter atenção lá nas firulazinhas, mas se repetiu muita coisa do que nós tínhamos. E depois de quase 2 anos, né, gente? 21, 22, 23, basicamente 2 anos da edição da lei que veio o decreto regulamentador, né? Nós ficamos com um limbo aí também,
Nesse intervalo, já tenho situações de hospitais que estão dentro desse limbo aí, que vão precisar de fazer algumas discussões mais pesadas, tá? Mas vamos lá. O que importa hoje, assim, que eu vou só pincelar aqui para vocês, algumas questões mais importantes dessa legislação, mas para mim o mais importante foi o que eu falei anteriormente, que é a gente mudar esse modelo mental, de não entrarmos nesse jogo da confusão de imunidade tributária com nossos contratos de prestação de serviços, né? E aqui eu deixaria uma súplica, né, para os nossos gestores hospitalares, para os nossos colegas advogados. A gente precisa conversar mais, gente, porque a nossa área entrou num tecnicismo tão grande, né, doutora Cleusa, essa sopa de letrinhas, né, AIH, PAC, não sei o quê, essa coisa toda. E, às vezes, isso afugentou os grandes debates jurídicos, porque os advogados nem entendem o que a gente está falando. Não, mas o que vocês estão falando? Não estou entendendo nada. Então, às vezes, a gente precisa parar, explicar, traduzir, para que os grandes debates aconteçam. E não dá para ser uma discussão sozinha, como foi a Santa Casa de Campo Grande. Isso tem que se espalhar no Brasil inteiro. Porque cada vez mais eu tenho a consciência de que, não que a judicialização vai ser a panaceia, vai resolver os nossos problemas. Mas se nós já esperamos 30 anos e nenhuma solução veio, a gente só vê repetição das mesmas coisas, se a gente não começar a buscar transformações na via, né, que a Constituição fala que qualquer lesão, ameaça de direito pode ser objeto de ação judicial, nós não vamos mudar, porque na boa vontade, no diálogo, não tem acontecido, né? Você veja aí as discussões dos medicamentos, né? O cidadão começou a entrar com as ações e foi entrando em face do município, que era mais fácil para ele, e começou aquela avalanche de decisões judiciais. Há uns 13, 14 anos, Gilmar Mendes era presidente do STF, e falou, opa, vamos organizar um fórum nacional aí na área da saúde, monta uns comitês aí em cada um dos estados, eu sou do Comitê de Saúde lá do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para os juízes entenderem um pouco mais essa matéria, porque senão vai quebrar os municípios. Hoje nós estamos na mesma situação, vai quebrar os nossos hospitais, já estamos quebrados. Então, propus ao nosso presidente Mirócles, que abraçou, né, que é um cara visionário, né, que nós precisamos, enquanto CMB, junto com as nossas federações, fazer um trabalho de cima para baixo. Ir até o TCU, sentar com o CNJ, a mesma preocupação que o CNJ teve com os municípios e que reverteu essa avalanche de ações de medicamento de alto custo em face dos municípios, ninguém vai fazer nada por nós. Nós vamos continuar só clamando, até que um dia, eu ouvi alguém falando aqui que tinha uma Santa Casa aqui, Corumbá, que está em processo de dissolução. Nós vamos esperar chegar o nosso dia? Gente, e o que é pior, se ainda falasse que era só a dissolução da entidade, eu estou com uma instituição em Minas Gerais, que quando ela colapsou, foram 11 ações de improbidade em face do presidente provedor da instituição. Supostamente de que ele deu causa ao colapso que a instituição enfrentava, aos financiamentos bancários. Olha para vocês verem a distorção. Depois, quem estava, como vocês, à frente, buscando salvaguarda de vidas que ali dependiam da instituição, vira um pecador, vai ser crucificado. Então, por isso que nós não podemos deixar essa situação ir passando como se fosse algo natural, porque é um discurso natural de endividamento das Santas Casas, que o dia que quebrar, deixa quebrar, porque aí não é minha empresa mesmo. Não, isso é uma responsabilidade social que nós temos. Então, o que a lei de novo disse, né? Isso aí não é novidade, a questão da segregação da escrituração contábil, né, por cada área, se vocês têm saúde, educação, assistência social, vai ter que ser segregado, né? Não acredito que aqui ninguém tem dificuldade quanto a isso. Isso aqui é um outro ponto importante, viu, gente? Com essa mudança toda que a legislação sofreu, antes nós tínhamos um rol de documentos e requisitos que a gente apresentava perante o Ministério da Saúde. E outros requisitos ficavam lá no limbo para a Receita um dia apurar, se ela quisesse. Exemplo, questão de remuneração de dirigentes. Só um exemplo. Agora não. Agora a lei, como ela está tratando ao mesmo tempo de certificação e imunidade, ela reuniu tudo junto ao Ministério da Saúde. O senhor desafio, né? E aqui a primeira coisa que tem, ó, declaração firmada pelo representante legal da entidade. Gente, tudo tem uma razão de ser. Tudo tem uma razão de ser. O gestor vai
afirmar, com base lá no artigo 5º, ele vai fazer uma declaração, colocar o nome dele embaixo, falando que a instituição cumpre tais e tais requisitos previstos lá na lei. Um deles, a questão de não distribuição de patrimônio. Cuidado. Cuidado. Mas por que, Cátia, que você está falando isso? Tive um caso emblemático, em que a instituição recebeu uma emenda parlamentar, entendeu que o recurso era não operacional, livre, e ela comprou uma série de veículos para doar para um instituto que era do deputado que fez a doação. Distribuição de patrimônio, gente. Aí está o gestor lá assinando que ele não faz distribuição de patrimônio, e do outro dia ele assina fazendo a doação de não sei quantas ambulâncias. Cuidado, não é só porque é recurso público, não. Cuidado com essas distribuições gratuitas de patrimônio. Por mais que a gente reconheça o nosso espírito beneficente e tudo mais, nós temos que ter muito cuidado com isso. Chegou uma discussão para mim outro dia de uma instituição que integrou uma sociedade empresária e aportou capital. Receita, já tem parecer já da Receita Federal, assim, cancelando imunidade. Primeiro, pela característica de participar de sociedade empresária que fugiria ao escopo da nossa atuação, entendimento da Receita. E segundo, porque houve entrega de patrimônio. Mandou lá 500 mil, 1 milhão. Então, essa declaração aqui parece uma coisa tão burocráticazinha, simples, né? Mas cada um dos representantes legais que estão aqui presentes, leiam o que estão assinando, tá? Isso aqui é uma maravilha, né, gente? Certidão negativa ou certidão positiva com efeito negativo de débitos. Isso aqui, para piorar um pouquinho, no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade, salvo engano foi a 4480, no julgamento de embargos declaratórios, o ministro Gilmar Mendes enfrentou um dispositivo da antiga Lei 2101, que era o artigo 29. O artigo 29, não vou lembrar o inciso, já exigia a certidão negativa, só que isso não ficava junto ao Ministério da Saúde. Isso ficava lá na Receita. A Receita não costumava pegar nisso, não. Eu, pelo menos, nunca vi a Receita cancelando imunidade por causa de ausência de certidão negativa ou positiva com efeito negativo. Só que agora o decreto trouxe para onde? Para o bojo de documentos a ser apresentado no Ministério da Saúde. Não é porque o Ministério da Saúde vai ser ruim, não. Está escrito aqui, se não tiver a certidão, cancelado, certificado e comunicado à Receita Federal. Agora, não me perguntem qual vai ser o período a ser considerado. Se a entidade ficar sem certificado durante 6 meses no exercício fiscal anterior, se ela ficar no exercício posterior, no período de validade do certificado, vocês acham que a Receita vai bater palminha para nós? Não vai mesmo. Então, nós vamos viver uma era aqui muito preocupante e, por isso, mais do que nunca, quando vierem com aquela conversinha mole para a gente, porque vocês têm imunidade, vocês não podem discutir valor de contrato, porque o valor da imunidade não, o valor de imunidade não existe. Eu nem conheço qual é o suposto valor de tributo, porque eu não pratico nem o fato gerador. Então, isso não é receita dentro da minha instituição, não. E não tem um pezinho de dinheiro da imunidade para bancar o serviço, não. Quem tem que bancar é quem compra o meu serviço público de saúde, que eu estou prestando. Vai ser fácil, né, mudar essa realidade da noite para o dia, mas nós estamos trabalhando lá em Minas, viu, gente? E muito. Caso emblemático agora que foi Montes Claros. Nesse trabalho conjunto, sistêmico, nós apuramos em 3 hospitais, um deles, um porte um pouco menor que a Santa Casa de Campo Grande, nós apuramos um déficit mensal de remuneração SUS de 5 milhões de reais, Santa Casa de Montes Claros. Posso falar porque foi assunto público. E a partir dessa demonstração, dessa construção conjunta com os COSEMES, Ministério Público, o que nós conseguimos? O município, primeira vez na história de Montes Claros, começou a aportar 30 milhões de um déficit total de 97 milhões ano dessas instituições, das 3 instituições, a que acumulava maior déficit era a maior, que era a Santa Casa de Montes Claros. A gestora municipal levou o pleito, ela apoiou do início ao fim o estudo, ela enfrentou, né, porque o gestor municipal às vezes fica morrendo de medo de fazer esse enfrentamento, enfrentou, levou para a comissão entre gestores bipartidos, falou, olha aqui, está aqui o prejuízo apurado, eu vou entrar com 30 milhões do importe total de 97 milhões. Sobe o pedido para o Ministério da Saúde, aprovou a deliberação, subiu. O Ministério da Saúde, em 12 de setembro, publicou uma portaria aportando 67 milhões no teto MAC de maneira permanente do município de Montes Claros. Vejam só o que eu estou falando.
Primeira vez na história da Federação de Minas Gerais que a gente transformou um estudo de custos em realidade de equilíbrio econômico-financeiro. Ainda temos um problema, que é a atualização monetária. E mais um outro problema. Eu fiz um estudo de custos olhando no retrovisor. Então, eu olhei para o custo real, situação posta. Nós nos acomodamos às dificuldades. Então, muitas vezes eu estou com um contrato de médico sem atualização, eu estou com índice para os trabalhadores o menor possível, às vezes até com acordos coletivos atrasados. Então, quando eu vejo a possibilidade de analisar custo real, às vezes, quando eu passo para o custo ideal, esse número pode variar um pouco. Mas não é nada de outro mundo também, não. É contornável, é mensurável também. Então, gente, essa questão da certidão negativa agora, muita atenção. Vocês vão ter que fazer uma gestão disso daqui, né? Porque vejam que não é só de tributos, mas também do FGTS, tá? Então, às vezes, um mês, a gente não sabe como vai ser a interpretação da autoridade fiscal da Receita Federal. Aqui tem uma outra mudança importante, parece uma picuinha, né? Mas, se vocês não alterarem os estatutos, o Ministério da Saúde vai ter que tomar providência. E é melhor a gente andar à frente do problema. Antigamente, a gente falava que a destinação de eventual patrimônio poderia ser para entidades congêneres. Agora, o artigo fala expressamente, entidades certificadas. Então, o estatuto tem que falar isso. Então, entre aspas, né? Parece uma bobagem, mas temos que fazer as adequações dos estatutos, tá? Aqui as demonstrações contábeis, né, que registram as receitas e despesas por área de atuação, bem como registram em gratuidade de forma segregada. Vou falar um pouco mais adiante sobre a questão da gratuidade. E a definição de área preponderante, né, que é aquela em que a entidade registra a maior parte dos seus custos e suas despesas nas ações previstas nos objetivos institucionais. Essa questão da área preponderante, vocês verão mais adiante, que eles trazem um conceito até... quando a entidade, em relação à atividade secundária, né, a atividade não preponderante, quando não será necessário encaminhar para o ministério correspondente da área, tá? Aqui uma observação muito importante, gente, porque às vezes um negócio desse aqui a gente perde prazo, tá, de recurso. Então, veja só, a decisão da autoridade certificadora sobre requerimento de concessão ou renovação ou sobre o cancelamento de certificação será publicado no Diário Oficial da União, disponibilizada no sítio eletrônico do Ministério Certificador e encaminhada à entidade por meio físico-eletrônico. Nós, advogados, meu Deus, temos uma mania de começar a contar a partir da suposta intimação. Mas aqui não. Essa comunicação à entidade vai ser só um meio de resguardo, porque o prazo começa da publicação no Diário Oficial. Então, cuidado, que às vezes vocês estão com um documento aí recebido e estão contando a partir dali e tem que olhar a data de publicação no DOU. O que normalmente importa para nós, e essa aqui foi uma mudança muito importante para a gente, no caso das nossas instituições, né, que estão diante de um possível indeferimento de renovação da certificação ou cancelamento, né, que é quando a gente sofre uma supervisão, o recurso nosso tem efeito suspensivo agora. Graças a Deus, né? Porque isso aqui é um terror, né, doutora Cleusa? Eu nem devia estar falando desse assunto aqui, quem tinha que estar aqui era a doutora Cleusa, viu? Mas é bom que ela vem para a mesa redonda, ela me ajuda aqui. Então, ela sabe muito bem o quanto, né, doutora Cleusa, às vezes só ficava lá num sofrimento e a gente tinha que ir para a justiça para garantir o efeito suspensivo. Então, ou seja, o que é o efeito suspensivo? Enquanto não houver julgamento do recurso, a instituição continua tendo os efeitos tributários da imunidade. Vou ter que acelerar, viu, gente? Após o recebimento do recurso, né, tem o prazo de 30 dias, não tem mais aquela consulta pública, né, doutora Cleusa? E aqui a gente tem uma nova oportunidade de apresentar considerações, juntar novos documentos, né, com vistas a sanar algumas impropriedades identificadas. Agora, isso daqui é importante também, porque a interposição do recurso, independentemente do efeito suspensivo, não impede o lançamento do crédito tributário pela Receita Federal. Por que isso, né, gente? Quer evitar a questão decadencial. Receita percebeu que a gente está com problema de certificação, ela já corre lá, lança o crédito tributário, ele fica em suspenso, aguardando o julgamento do nosso recurso. Aqui a questão, né, do prazo de validade, que já era conhecido nosso, né, de 3 anos, contado da data da publicação da decisão do deferimento. Mas quando é concessão, aqui é uma observação muito interessante também para nos dar mais segurança jurídica. Os seus efeitos retroagirão à data do protocolo, não necessariamente o certificado,
Porque o certificado, ele é dado, por exemplo, né, concessão originária, na data de hoje, para vigorar os 3 anos seguintes. É um negócio maluco, né? Porque o certificado, ele olha no retrovisor para o ano fiscal anterior e dá a validade para 3 anos posteriores. Aqui, quando é concessão originária, se eu apresentei em janeiro desse ano e só foi apreciado agora, o efeito tributário da imunidade retroage a janeiro. E o meu certificado passa a valer a partir da data da publicação para 3 anos posteriores. O direito à imunidade somente será exercido pela entidade a partir da data de publicação da concessão de sua certificação, já falei. A certificação da entidade permanecerá válida até a data da decisão administrativa definitiva sobre o requerimento de renovação apresentado tempestivamente. Isso é outra coisa importantíssima, né? Eu estou com um caso que o pedido de renovação é de dezembro de 20, está pendente até hoje, porque está há mais de 2 anos no Ministério da Educação. Seu também? E, gente, eu falei para essa instituição que eu estou pensando seriamente no mandado de segurança por omissão. Porque o Ministério da Saúde cobrou do Ministério da Educação, o Ministério da Educação está segurando para avaliar requisito que não existe. Porque, se o pedido foi apresentado em 2020, qual que era o exercício fiscal base? 2019, o STF declarou inconstitucional todos os dispositivos da educação, as contrapartidas. Não faz nenhum sentido essa retenção indevida. Fora a insegurança jurídica, né, que gera para a instituição, quem vê fica assim, esse pessoal está com alguma coisa errada, né, não renovou o certificado. O efeito suspensivo, né, isso aqui é importante também, apresentado contra a decisão de indeferimento, não afasta a retroação dos efeitos do cancelamento da imunidade tributária, infelizmente, né, isso aí só na justiça para a gente discutir isso. A certificação da entidade permanecerá válida até a data da decisão administrativa definitiva sobre o cancelamento da certificação. E os efeitos do cancelamento da imunidade tributária retroagirão à data em que tiver sido praticado. Isso aqui é muito comum nos casos de cancelamento, quando a gente tem as supervisões, né? Então, não necessariamente o cancelamento vai atingir todo o período da certificação, mas vai retroagir a data em que se detectar a suposta irregularidade praticada pela instituição. Tá aí eu pus até uma seta vermelha aí para chamar a atenção. No caso, né, a Receita Federal do Brasil, gente, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, ela não está impedida de atuar só porque a gente tem SEBAS, não. A gente ouviu esse discurso quando o projeto de lei estava correndo no Congresso. Não, vamos apaziguar, vamos fazer, vamos aceitar, porque senão vai ser a Receita que vai cuidar disso. A Receita vai continuar cuidando do mesmo jeito, se duvidar, com mais força agora. Porque a gente viu aí, né, algumas questões, como a questão da regularidade fiscal, que para mim, enfim, não vou tecer comentários agora não, mas enfim, o descumprimento de qualquer dos requisitos pode ensejar o lavramento, né, do respectivo auto de infração, e aí a Receita faz uma representação ao Ministério da Saúde. A única vantagem dessa história é que fica suspensa a exigibilidade do crédito tributário até o momento em que o Ministério da Saúde apreciar o que, né, a Receita representar perante o Ministério da Saúde. Aqui, eu só fiz questão, né, de mostrar as formas que na área da saúde nós temos de usufruir da imunidade tributária. E é engraçado que a lei usou a palavra, doutora Cleusa, alternativamente. Isso me incomodou profundamente. Estava discutindo com um colega, doutor Sérgio ali me parou no intervalo. Era esse um assunto que eu discutia com o doutor Thales, Sérgio, sobre a questão da expressão alternativamente, que parece que é um cardápio em que a gente escolhe a maneira como a gente quer, né? A lei não repetiu novamente aquela necessidade que nós tínhamos de fazer oferta ao gestor público de saúde. Então, a lei só fala nas entrelinhas, quando ela vem falar da gratuidade, que a gente vai fazer gratuidade quando não houver interesse do gestor local do SUS. O que é não haver interesse do gestor? Não haver interesse. O gestor público não tem interesse próprio, né? Se a Santa Casa, por exemplo, está dizendo que ela não consegue fazer um serviço com um determinado valor, chegamos a uma condição que não há interesse de contratar pelo valor que a instituição precisa para funcionar. Um contrato não é imposto. O contrato parte da vontade bilateral. E aí nós teríamos aí outra opção, prestar anualmente serviço gratuito nos percentuais previstos no artigo 12 da lei. Aí aquela história que eu falei, 20% da receita auferida com o serviço de saúde. Se você pôr na ponta do lápis, para quem
consegue ter uma folha de pessoal dentro dos padrões hoje da maioria dos hospitais, não é vantagem nenhuma, mas enfim. Prestar anualmente serviço ao SUS pela atuação exclusiva na promoção de saúde, isso aqui é outra coisa maluca, gente. Eu conheço inúmeras instituições que são organizações sociais que movimentam milhões de reais como organização social, só que o estatuto dela fala que a atuação dela, ela não tem hospital próprio, é na promoção da saúde. Aí ela faz lá, sei lá, 100 mil por ano de promoção em saúde. Olha para vocês verem que eu estou mostrando para vocês a ofensa ao princípio da isonomia. Ela faz uns 100 mil de capacitação, promoção, blá, 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 e fatura 200, 300, 500 milhões ano com o modelo de organização social. Pronto, ela já cumpriu o certificado. E lembrando que organização social também, eu queria entender por que para elas o gestor público reconhece claramente que tem que ser lastreado o contrato em custo. Eu tenho Santa Casa, gente, que trabalha nos dois modelos. O gestor dá palestra para a gente falando, a minha Santa Casa, quando é OS em tal município, ela recebe 5 vezes a tabela SUS. Quando é contratualização do SUS, normal, é a básica, ela recebe 1,5 tabela SUS, do mesmo serviço. Então, aqui já é mais uma distorção da lei. Outra distorção, PROAD. Gente, tem nada contra os hospitais, muito pelo contrário, né? São hospitais realmente de excelência, mas agora o decreto, inclusive, dá uma noção de que será ampliado essa possibilidade de novas instituições de excelência, mas aqui tem outra incoerência da lei também. Sabe qual que é a base do cálculo dos hospitais do PROAD? Para calcular a gratuidade deles? Qual que é o limite? O valor das contribuições sociais. Lembra o cálculo que eu fiz dos 120 mil? Aí não é os 200 mil como é para nós, não. Aí é os 120 mil, quando é PROAD. Mas qual que é a referência? Tem a tabela do serviço de capacitação do PROAD? Não, aí é com base no custo deles. E os serviços que eles prestam? Também com base no custo deles. Que o TCU já falou que muitas das vezes não é 2,5 não, João. É 6 vezes a tabela SUS. Essa é a lei que a gente não conseguiu, né, discutir as suas incoerências. Aqui resquício também, prestar serviços assistenciais não remunerados pelo SUS a trabalhadores ativos e inativos a seus dependentes econômicos. Aqui tem mais um critério ainda. Salvo engano, vou tentar lembrar de cabeça. Além disso, ela tem que fazer 20% de gratuidade sobre a base das contribuições não vertidas para a Seguridade Social. Menos ainda do que os do PROAD. Enfim, aqui um dos assuntos que a doutora Cleusa falou para a gente, né, a questão do CNES atualizado. Não só o CNES, do ponto de vista da instituição, mostrar a sua capacidade de atendimento, gente, mas lembrando também da alimentação dos bancos de dados, como eu disse, porque é ali que vai se calcular o SUS, né, o não SUS. Isso aqui ainda teve que ficar, né, porque infelizmente a gente ainda tem situações aberrantes aí de instituições que trabalham sem contrato. Então, está valendo, né, a declaração do gestor local do SUS, quando não existe o contrato, vai ser considerado instrumento congênere. E o percentual de 60% SUS será apurado com base, preferencialmente, nas internações hospitalares. Só passa, né, para a lógica do ambulatório quando a instituição não tem hospitalar. E lembrando que do ambulatório a gente consegue carregar até 10%, né, para o cálculo. Tentei muito trabalhar na regulamentação que isso ampliasse. O pessoal custou entender o porquê que eu estava falando isso. Eu dou um exemplo, eu estou pegando para a Crista, Santa Casa de Campo Grande, mas é porque os grandes às vezes nos dão uma visão mais rápida do que está na cabeça. Mas se aumentar o percentual do ambulatório, os hospitais vão deixar a internação. Eu falo, não, já que a lógica é impor 60% na internação, o que o hospital já presta historicamente nos últimos 3, 4, 5 anos, mantém na parte hospitalar. Mas deixa a instituição ampliar sua capacidade de atendimento hospitalar e poder computar o ambulatório, porque o ambulatório também é muito importante, gente. A doutora Elvéssia, outro dia mesmo, estava dando uma palestra falando da relevância dos serviços ambulatoriais de alta complexidade. Nós somos campeões na alta complexidade. E na hora que eu olho para o SEBAS, isso é 10%. Por favor. Né? Mas o que você pensou, Kátia? Eu pensei o seguinte, se eu tenho uma Santa Casa de 700 leitos, e ela consegue mais 700 leitos para dedicar só à saúde suplementar. Nessa lógica aqui, ela vai ter que somar 1.400 leitos e ter 60% para o SUS.
Aí começa a confusão. Mas nem demanda tem para os 60% de 1.400 leitos. Não, mas a lei fala que tem que ter. Se não tiver, vai ter que fazer gratuidade, na outra lógica maluca. Se eu pudesse considerar, nessa lógica, dos 1.400 leitos, dos 1.400 eu tenho hoje 40% de dedicação nesse novo volume de internações. Mas se eu pudesse somar meu ambulatório, que eu tenho certeza que vai dar mais uns 30%, 40%, eu chegaria nos 60%. Não mudaria nada o atendimento para o SUS e geraria para a instituição uma nova fonte de receita. Que, como eu disse, dependendo da região, é legal. Dependendo, não vai. Em região que só depende do SUS, e nossas santas casas aí que vivem 90% do SUS não tem mercado, né? Porque a saúde suplementar está quebrada também, né, gente? Venhamos e convenhamos. Mas aonde existe espaço, a receita oferida com a saúde suplementar ainda seria muito importante para as nossas instituições. Mas, enfim, não mudaram, permaneceram, mas a gente vai continuar na luta. Já acabei falando, né? Já adiantei. Essa aqui é uma parte que ainda não foi regulamentado, que é os programas e estratégias prioritárias. Isso tem que vir através de portaria, né? Isso deve acontecer nos próximos dias. Essa observação daqui das entidades que não possuem receita com prestação de serviço de saúde, eu confesso que eu nunca vi, mas aqui a fonte da gratuidade é, mais uma vez, o valor não vertido para contribuições para a Seguridade Social. Então, se calcula em tese quanto ela pagaria, com base na sua folha de pessoal, e é esse o valor que ela tem que fazer de gratuidade. Diferente, né? Mais um requisito diferente. Ué, o que eu estou fazendo aqui? Está acabando, viu, gente? Aqui a questão da publicidade, né? Isso é fundamental, mas, por outro lado, a gente já viu aí recentemente uma discussão de Ministério Público também acionando a Justiça para buscar certificação, né? Cancelamento de certificação de entidade beneficente. Então, junto com a publicidade, vem um maior controle social, que é necessário, sim, mas a gente precisa sair, né, dessa letargia, infelizmente, que nós nos encontramos. E deixa eu ver aqui o que mais que é importante aqui para vocês. E essa questão aqui dessa regra de transição, gente, é só importante deixar claro o seguinte: para os requerimentos de concessão ou renovação a partir de 17 de dezembro de 2021, vale, por certo, a lei. O problema é que o decreto só veio 2 anos depois, né? Então, diante de cada caso concreto, é importante a gente avaliar se o decreto, por exemplo, tem instituições que só atendiam 60% com o programa das ações prioritárias, rede de urgência e emergência, parará. Então, pode ser que vocês vão ter que apresentar o pedido de renovação, mas deixar claro isso, que a instituição ainda precisa incorporar os percentuais com base nas áreas estratégicas. As entidades terão prazo de 90 dias, né, a partir da publicação desse decreto, está correndo para apresentar novos documentos. E as certificações concedidas, né, até 16 de dezembro de 2021 permanecem pela lei, né, anterior, que é a 12.101, apesar do STF falar que ela é inconstitucional. Enfim, gente, foi uma passada muito rápida, para realmente a gente só deixar alguns ensaios, alguns destaques aqui para vocês, mas eu acho que o principal não é essa picuinha que eu fiquei apresentando aqui, não. Né? É a base da discussão que tanto nos importa para as grandes transformações que a gente precisa viver. Não vai ser um hospital sozinho, não vai ser um advogado sozinho, não vai ser um gestor hospitalar sozinho. Nós precisamos multiplicar nossas experiências, nossas forças, nosso conhecimento, porque senão nós não estaremos aqui para comemorar talvez mais 10, mais 20, mais 30 anos de existência das nossas instituições. Mas eu quero estar, então por isso que eu vou continuar a minha luta. Muito obrigada.